vendo? Esse aqui é o direito, então você vai começar o L desse lado agora. Esse aqui, né? No caso, Isso. pela frente, ó. Aí esse aqui você vem na frente dele e passa por baixo. Aí esse você vai deixar parado, esse aqui que você vai por trás e por dentro desse vão. Então, assim, eu escrevia meu nome, agora eu não escrevo mais, que tem dias que eu faço tudo direito, eu não lembro da letra. Qual é que a letra que é pra... Aí, A senhora já conhecia a Helena? não. A senhora sabe que ela é baiana também? Não é? Foi bom, né? Você é de onde? Ribeiro do Pombal. Ribeiro do Pombal, sim. Aqui é uma cidade do bordado. Eu acho até incrível. Quando eu cheguei aqui da Bahia, todo mundo sabia costurar aqui. Todo mundo sabia mexer numa máquina, coisa que eu não sei. Você sabe mexer numa máquina? Então, e o bordado aqui, ele é muito presente, né? É aquele bordado industrial na máquina, faz os desenhos, mas tem os bordados manuais também, que tá muito escasso, que é a falta de valorização do trabalho manual, né? Como a máquina faz o trabalho mais rápido, precisa fazer em mais quantidade. Então o trabalho manual foi se perdendo aqui em Bitinga, mas tem muita história aqui de mulheres que fazem, as pioneiras, né, do bordado aqui em Bitinga. As mulheres aqui, elas são trabalhadeiras, né? Elas pegam um cantinho da casa dela, do quintal, monta a máquina e faz os trabalhos ali para vender para as grandes indústrias, né, para as grandes fábricas. Muita gente faz essa mão de obra por fora, as microempreendedoras. Além de mãe, de cuidar da casa, estar presente ali nos afazeres, né, com o marido, com os filhos. São mulheres guerreiras, né? E como o macramê me fez muito bem, eu quero passar isso para as outras pessoas, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, quem tiver interesse de aprender. Por isso que eu quero passar isso nas minhas oficinas, realizar as oficinas, ensinar, dar o primeiro passo para acender ali aquela vontade na pessoa e ela falar, olha, vou aprender mais. E para minha surpresa, os homens também estão presentes. O meu companheiro mesmo, ele aprendeu comigo e ele está gostando, ele vai estar presente na oficina, ele vai estar ensinando junto comigo as pessoas. E é isso, é uma arte para todo mundo. Eduardo, me diga uma coisa. Sim. Você já é um artista, porque você também faz confeito. Sim. E como é que trabalhar com barbante? Você tira outra arte? É diferente. É bem diferente, mas eu gostei. É a primeira vez? É a primeira vez. Ó, Eu tenho... os dois pequenos, Sim. a gente leva ele pro meio aqui, ó. E vai fazer a mesma coisa, vai começar, ó. Eu sempre começo Só com o com lado esse- esquerdo, Tá. pra não perder, às vezes, o lado. Achei muito interessante. Eu, quando era criança, meu avô pescava. E aí eu ficava vendo ele fazer aquela rede de pesca assim, manual, e eu gostava muito também. Ele tá no meio. Ele fazia covo, ele fazia rede de... A mantenha. aquelas redes de amarrar, sabe? Nossa, eu ficava admiradíssimo, assim. Eu achei bem legal, assim. Acho que me lembrou um pouco, sabe? Me deu um pouco de nostalgia, assim. O macramê, como ele exige tempo da pessoa, a gente não consegue fazer 50 macramês em 3 dias. A gente não vai fazer isso. A gente não consegue trabalhar além de 8 horas, só se a gente tiver um prazo, trabalhar, sabe, já naquele estado exaustivo. E não é assim que funciona o macramê. É um trabalho muito repetitivo, né? Então a gente tem um limite de tempo que a gente pode ficar produzindo. A gente tem que estar bem para fazer, né? Então a gente não consegue fazer muita coisa em muito pouco tempo, não. E é assim que funciona o artesanal, né?
No início da pandemia, eu até comecei com essa ideia de trabalhar com o macramê, né? Comprei as linhas e tal, mas não prossegui, porque a universidade acaba puxando a gente, sabe? E nessa época eu estava estudando e aí eu estava sem tempo, mas eu gosto muito dessa parte. É a primeira vez que eu trabalho com as práticas manuais, mas eu já fiz pintura em tecido também. Eu trabalhei um tempo com brechó no início da pandemia. Tinha um brechó com a minha irmã e aí a gente fazia a customização de roupas. Então, querendo ou não, tinha essa parte do corte, da costura também, que a gente pode fazer até mesmo artesanato para deixar em casa e para vender também, por que não, né? O macramê, ele nos dá muita possibilidade de criação. Eu já produzi vestuário, acessórios, esse brinco aqui mesmo que eu tô usando, ó, ele te dá muita possibilidade. E eu já produzi de tudo. Só que hoje mesmo eu foquei em uma coisa só para eu conseguir me especializar, né? Que são as cortinas de macramê, são os painéis decorativos. Então eu foquei na parte de decoração do lar. E eu gosto muito de cores. Eu gosto desses macramês com bastante cores vivas, cores que trazem essa alegria para o ambiente. E os tacéis que eu coloco, que são esses penduradinhos aqui, são os tacéis. Eu gosto de colocar folhas, troncos, flores também. As flores que eu não tenho para vocês verem porque são por encomenda. Eu trabalho mais por encomenda. O cliente pede para mim uma referência, uma inspiração, e aí eu vou lá e produzo autoral. É uma peça única também. Então o cliente ele vai ter aquela peça ali de acordo com o que ele gosta, mas é uma peça que não vai ser repetida. Isso também é uma coisa muito importante, muito legal. Eu preciso estar inspirada para fazer. Eu vou colocando os nozinhos, né? Ele dá muita possibilidade de criação. Uma das pesquisas que eu estou fazendo lá no museu agora é justamente um pouco sobre essa origem do bordado, né, com as mulheres. E eu estou tentando focar na história do bordado a partir da história das mulheres, né, que são as protagonistas dessa história. E aí acaba sendo também as protagonistas da história de Ibitinga, porque hoje em dia a gente não tem como pensar o que seria de Ibitinga sem essa indústria do bordado. Ela começou de uma forma muito informal. A gente não tem muitos registros, documentos de quase nada, né? Era um trabalho que era considerado secundário dentro de casa, porque as mulheres começaram ajudando os maridos a sustentar a casa e tal. Mas ao longo do tempo cresceu de tal forma que os homens começaram a entrar nessa indústria também, né? Mas lá no começo a gente observa assim que as mulheres elas começaram esse movimento e elas ocuparam todas as funções. Então, desde da compra e venda, né, do bordado, da matéria-prima e tal, até chefiar mesmo as indústrias, as empresas, os salões, como se dizia, né? E isso difere muito de outras cidades que tiveram artesanatos como principal fonte de renda, né? Tem alguma outra cidade também que é bem característica pelo bordado e tal, mas quando a gente ouve um pouco a história, a gente percebe que os homens é que faziam as mulheres de mão de obra, né? Uma exploração clássica que a gente vê aí desde, sei lá, de sempre. Aí a gente pensa na indústria têxtil também, que começou com esse modelo lá no século XIX, Revolução Industrial e tal. Mas em Ibitinga, as mulheres que começaram a liderar, né? Elas que eram as empresárias. Tem uns relatos muito interessantes que eu tô tendo de mulheres que começaram a abrir conta no banco sem o marido saber, e comprar carro, e viajar, e fazer um monte de coisa assim. O marido não fazia a menor ideia do que ela estava fazendo, mas ela estava trazendo dinheiro para dentro de casa. Então estava tudo bem.
Hoje eu não trabalho apenas com macramê. Eu gosto de fazer música, eu sou professora, eu gosto do ofício. Então, eu não posso focar 100% do meu tempo para isso. Mas esse tempinho que tem disponível, eu quero, né, usar ele para fazer projetos que ajudem outras mulheres, que incentivem outras pessoas a aprender essa arte, como oficinas, por exemplo. As pessoas aprender a dar os nós, a fazer os nós, vai ser muito importante para elas, porque assim como foi para mim, né? E não precisa de muita coisa para fazer, apenas o fio e as mãos, como eu estou aqui agora. Então não é um material caro, como pode dizer, de alto valor de investimento para começar a fazer. O bordado, quando ele começou, né, o movimento, ele já começou na maquininha, né, que era aquela maquininha de pedal, mas já era a máquina. E depois ele passou por um movimento de industrialização com as máquinas industriais. Tem até uma máquina que foi uma adaptação de um ibitinguense, que aí a Singer patenteou, e isso fez a maior revolução na cidade. Mas a gente percebe assim, que num começo, antes, né, das computadorizadas principalmente, o trabalho manual ele era muito mais valorizado. Então tinha uma presença bem grande do bordado manual, do crochê, do amarrio, junto com as mulheres de Bariri e tal. Então a gente percebe que tinha uma variedade, né, de manualidades muito grande que a indústria foi matando. E a gente está num momento de retorno disso agora, né? Então esses mais computadorizados e tal, acaba importando da China, por exemplo. Tem muita produção local, mas tem muita coisa que é importada também. Mas da manualidade, da criatividade, a gente vai vendo um renascimento, assim, tem algumas pessoas ali focando numa renovação mesmo desse artesanato têxtil. É um momento que você fica ali, não pensa em nada, né? Só ali no que você está fazendo e o resultado daquilo que você está fazendo, e o trabalho artesanal é uma coisa que você vai criando, né? Vai saindo das suas mãos e aí você vai vendo o resultado, é muito bom. De artesanato, na infância eu fazia crochê, fazia tricô e fazia um pouquinho de bordado. Toda aquela memória de infância, né? De você estar ali trabalhando com as mãos e torcendo para ver o resultado, né? Eu acho que eu vou continuar no macramê, adorei. Que eu estava recém-chegada aqui, não conhecia muita gente, estava longe dos meus amigos, longe da minha família. E aí eu pensei, uma arte vai me ajudar. Aí eu consegui ter um momento assim de terapia, né? A arte é uma terapia, o macramê ele ajuda a gente a se concentrar. A gente está ali fazendo os nós e a gente esquece dos problemas. E aí surgiu essa ideia de aprender o macramê para decorar minha casa. Eu comecei fazendo uma folha, coloquei uma madeira, desfiei a folha e fiz toda a tronchinha, mas fiz. Aí depois eu passei a comprar os fios e fazer os suportes de planta, que é isso aqui que eu tô fazendo agora. Esses suportes de planta tem vários modelos que dá para fazer. Eu fiz para colocar minhas plantas, né? Colocar no meu jardim, decorar. Com isso, eu passei a fazer as cortinas, os painéis, e foi esse processo todo que eu tô agora. Eu canto também, e eu cantava lá na Bahia, em Feira de Santana. Eu também morei um tempo em Itacaré, eu cantava na praia lá também, eu vivia cantando nos palcos da praia. Que assim como tem uma Helena agora, a gente pode dizer que tiveram várias Helenas ao longo da história de Ibitinga. É uma cidade que cresceu muito com a migração de mulheres nordestinas, de famílias nordestinas. A gente tem uma população com uma porcentagem bem grande de nordestinos e descendentes, né? E que nesse movimento, né, de
de crescer a cidade por conta do bordado, essa cultura vai permeando e se misturando no que a gente tem aqui. A gente vê várias influências, né? Então a gente vê o pessoal que faz um crochê também, a gente vê que tem uma pegadinha diferente. A gente consegue ver. Na origem, que o pessoal fala muito que era o bordado português, hoje a gente pode ver várias influências diferentes, principalmente a nordestina. Viva as Helenas! Viva as Helenas, claro! O macramê, ele representa na minha vida uma liberdade também. Uma liberdade de poder criar, uma liberdade para eu poder mostrar ali uma inspiração que eu tô. É uma forma de expressão. O macramê, ele me traz essa liberdade até geográfica, né? Em qualquer lugar eu posso estar fazendo, em qualquer lugar eu posso estar vendendo essa peça, mostrando meu trabalho. E além do mais, me ajuda a me preencher. Me ajuda em várias formas. Então a arte, no geral, ela é importante, né? E o macramê faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte da minha caminhada até aqui. Sou muito grata por eu ter aprendido, por ter me dado essa chance de explorar esse mundo.